Bom, gente, hoje eu vou estar fazendo um videozinho aqui rápido a respeito sobre a criação. Vou estar falando como que é criação segundo a visão cabalística, tá? Segundo os místicos, segundo os judeus cabalistas acreditam que sejam a criação. Estou falando isso porque hoje em dia o que está dando mais por aí é cabalista. E você vê que o cara fala que é cabalista, mas não é, o cara não conhece nada de cabala, entendeu? Esses dias eu vi no grupo aí, o cara falou assim, pô, se eu estudar cabala, será que eu consigo ter os segredos, os mistérios de conseguir parar uma bala? Vai tomar um tiro no peito e vai morrer, mano. Tu vai pra vala, não tem essa. Então, pra você ver onde é que tá chegando o nível desse pessoal. O pessoal tá pregando aí na igreja, não, porque segundo a cabala diz, o cara nem conhece a cabala, mano. O cara não leu nem a Bíblia inteira. A falar de cabala é complicado. Então eu vou estar explicando aqui como é que é a criação segundo interpretam os cabalistas, tá? Eu vou tomar por base um dos maiores cabalistas já existentes, que é esse rabino aqui, ó, Rabino Isaac Luria, o Rabino Isaac Luria. Porque se eu falar, porque tem muita gente que eu passo aqui as informações, aí tem gente que vai, né, se opor a mim. Você precisa se opor a mim, você tem que se opor ao Rabino Isaac Luria. Aí, se opor a um rabino, eu duvido que ele se opõe. Né? Aí se opor contra mim é fácil. Mas vamos lá, olha só, como que funciona a criação, como que foi dada a criação segundo do ponto de vista cabalista. Vocês têm que entender uma coisa, os cabalistas acreditam nas escrituras, só que eles interpretam as escrituras de maneira diferente. Como que funciona? Todo cabalista acredita que existem 4 níveis de interpretação nas escrituras, ok? Como que é nas escrituras a criação? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1, está na Bíblia, está lá. Mas esse é o primeiro nível, que é o nível chamado de Pishat. É esse nível aqui. Não sei se vai dar para isso, mas eu vou botar na tela para vocês verem. Este nível aqui, esse primeiro nível, Pishat, é o nível que está lá nas escrituras, é o sentido literal. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando um cabalista se depara com alguma contradição bíblica, ele fala, opa, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que Deus quer mostrar aí. E ele vai para o segundo nível, que é o nível Remesh, que não é mais o Pshat. Ele não se atém mais no nível literal. E depois ele vai para o nível mais aprofundado, que é o nível Darash. Outro nível de interpretação, não tem nada a ver mais com, no princípio criou Deus os céus e a terra, não tem nada a ver. Está lá no texto, mas ele não interpreta assim. E ele chega no último nível, que é o nível do segredo, é o nível do mistério, é o nível secreto, que é o nível Sod, que é o nível Sod das Escrituras, que contém um segredo ali, a mais, o segredo mais elevado. Tá? Então a interpretação da criação que eu vou falar aqui é segundo a interpretação de Gênesis 1:1, mas em qual sentido? No sentido Sod. No sentido Pishat, no princípio criou Deus os céus e a terra. No sentido Sod, que é o sentido secreto, é o que eu vou estar explicando aqui. Ok? Ok. Preste bem atenção. Esses 4 sentidos aqui formam um acróstico da palavra, eu não botei aqui, vou botar aqui, da palavra pardes. Pardes. Que significa o quê? Significa dizer que quando o homem atinge esses 4 níveis de interpretação, isso é cabala. Quando o homem atinge esses 4 níveis de interpretação, ele pode voltar para o paraíso. Pardes, paraíso. Isso é cabala. Ah, mas acredito na Bíblia. Eles também acreditam, mas interpretam de uma maneira diferente da sua. Isso é cabala, tá, gente? Então como é que é a criação? No princípio, existia o nada e o tudo ao mesmo tempo. Como assim? No princípio só existia isso daqui, ó. Não sei se dá para ler aí, eu acho que dá. Existia isso daqui, ó. Ein Sof. Ou em outras, você vai ler outros livros, vai estar Eir Sofei, vai dar a mesma coisa. Eu botei Ein Sof porque a maioria dos livros que eu li estava Ein Sof, então eu botei Ein Sof. O que significa? Quem é Ein Sof? Ein Sof é Deus. Peraí, mas Deus é Jeová. É Jeová no sentido Pshat. Tá entendendo agora? No sentido Sod, que é o sentido mais profundo, existia Ein Sof. E quem era Ein Sof? Ein Sof era tudo e era o nada ao mesmo tempo. É um pouco complicado. Como assim? Ele era o tudo e ele era o nada ao mesmo tempo. Porque ele estava em todo lugar. Ele é infinito. A palavra Ein Sof significa infinito. Interminável, infinito. Uma grandiosidade que não tem fim. Infinito.
Então quem é esse Ein Sof? É o infinito. Por que ele é o tudo? Porque ele sempre esteve em todo lugar, ele é. Não tem tempo para ele, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, ele é. Ele simplesmente está em todos os lugares, em todas as eternidades, em todos os mundos ele é. Ele é. Não é no sentido dele estar que ele chegou, ele está lá sempre. Aí alguém pode falar, por isso que ele é o tudo. E por que ele é o nada? Porque alguém pode dizer, então ele estava no planeta Terra, ele estava nas galáxias, ele estava em Plutão, ele estava em Marte, porque ele em tudo, ele estava em todos os lugares. Não, ele não estava lá. Porque Marte, porque o planeta Terra, porque os outros planetas, porque as galáxias são coisas que tiveram um começo. E ele não teve um começo, ele estava no nada. Então por isso que ele é o tudo e é o nada ao mesmo tempo. Então como que se dá a criação? Como que o Ein Sof começou a criar as coisas? Da seguinte maneira, este é um exemplo demonstrativo para que a sua mente humana possa entender, seu senso cognitivo possa entender. Digamos que, um exemplo para que você entenda, digamos que este quadrado aqui todo seja o Ein Sof. Mas não é o Ein Sof, porque o Ein Sof não se delimita em um quadrado, é infinito. Mas por que você botou em quadrado então? Para você entender, é uma questão de didática para você entender. Tudo que a gente for falar do eterno, a gente usa termos humanos para você entender. Senão não tem como explicar aqui, para você ter ideia. Digamos que, um exemplo, que o Ein Sof seja esse quadrado. Ok? O que ele resolve fazer para criar? Ele resolve se contrair por inteiro. Ele vai se contrair. Então aqui nós temos um movimento de contração. Ele se contrai até ficar num ponto bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno. Para quê? Para depois ele começar a emanar. Essa emanação significa criação. Para depois ele começar a criar. Então ele se retrai para depois ele se expandir. Esse movimento na Cabala é conhecido, essa doutrina na Cabala é conhecida como a doutrina chamada Tsim, preste atenção, Tsim, Tsum, que é justamente isso. Deus se retrai para depois ele se expandir. Agora, por que ele se retrai? Ele vai se retrair ao máximo para isso tudo aqui ficar vago, para dar espaço para a criação dele. Porque ele está habitando em tudo. Ele está habitando em tudo. Então ele se retrai ao máximo para depois ele começar a emanar a sua criação. Ele vai começando a criar. Então ele se retrai para depois ele se expandir. Você percebe que esse movimento do Tsum, que é o movimento do eterno, da criação, está presente em todas as coisas da nossa vida. Se você parar para prestar. Por exemplo, o nosso coração também tem parte do Tsum, que o eterno deixou na gente. Que é o quê? Contração e expansão. Contração e expansão. O dia e a noite. Dia, depois a noite. E isso com tudo na vida. A gente é pequeno, cresce, depois volta para o pó da terra. E assim sucessivamente. Ok? Agora a pergunta que você pode estar fazendo é: por que ele fez isso? Por que ele estava lá na eternidade e ele fez isso? Porque segundo a Cabala, segundo Rabino Isaac Luria, ele sentiu o desejo de compartilhar dele para outro que não seja ele mesmo. Agora você tem que prestar atenção. Como eu disse, nós estamos falando do eterno. Eu tenho que usar uma linguagem humana para você entender. Quando a gente diz que ele tem desejo, só tem desejo uma pessoa que tem falta. Eu tenho desejo de comer, porque eu estou com a barriga vazia. Eu tenho desejo de conversar com alguém, que eu estou sentindo solidão. No caso de Deus, ele não tem um desejo porque está faltando algo. Ele tem um desejo justamente porque ele está cheio de algo. Uma fonte não transborda porque está vazia. Uma fonte transborda porque ela está cheia. Então é basicamente isso. Ele quis compartilhar do seu ser com outros seres. Tá ok? Agora nós chegamos em um ponto interessante, que é o estudo principal da Cabala, que vai estudar esse diagrama aqui, chamado Etz Haim. Etz Haim significa a árvore da vida. Tá? Então o que acontece? Quando Ein Sof se retrai, ele vai se retrair, esses pontos mais distantes da criação, os pontos mais distantes da criação,
são os pontos onde estão mais afastados de Deus. São os pontos onde estão mais distantes de Deus. São os pontos onde o ser que existe, não vou falar os seres humanos, porque vai ter mais coisas aí. O ser que existe não tem total ciência de quem é Deus, ou se tem ciência de quem é Deus, não tem uma ciência plena de quem é Deus. Então, quanto mais afastado está, menos ciência de quem é Deus. Por isso que nós estudamos o diagrama da Etz Haim, que é a árvore da vida. Nós, os seres humanos, todos os seres humanos estamos nessa Sefirot, aqui, chamada de Malchut. Se você procurar na internet vai estar escrito Malkut, com K, Kut. Mas em hebraico, Kaf é o som de um R puxado mesmo, Hut. É Malchut. Nós estamos então em Malchut. Por que nós estamos aqui? Porque a criação, que é Keter, a coroa, tem esse princípio de criar, se expandiu, né? Se retraiu em um todo e agora ele se expande. E nós estamos nesse nível aqui. Por isso que nesse último nível aqui, homens desprezam a presença de Deus, homem tem a capacidade de rejeitar a Deus, homem não conhece a Deus por inteiro. Não é só neste mundo aqui não, porque segundo a Cabala existem outros mundos que foram criados. Tá? Existem outros seres que estão acima dos homens, não são anjos, estão acima dos homens, outras criaturas, que também não têm uma ciência plena de quem é Deus. São o que os gnósticos chamam de arrontes, ou os arcontes. Agora vejam bem, por que esse esquema todo é feito? O homem vem para cá, sem ciência de Deus, e vai fazer a subida da árvore da vida. Olha aqui, como eu já falei, parece uma coisa cíclica. Por que é cíclica? Porque ele desce da árvore da vida, para pegar experiência. Porque o Eterno quer compartilhar dele, porque você está vazio, você precisa ser cheio. Ele não precisa ser cheio de nada. Quem precisa ser cheio é a gente. A gente sente solidão, a gente precisa ser cheio de companhia, a gente precisa ser tristeza, precisa ser cheio de alegria. Quem precisa ser cheio é a gente, não ele. Então nós descemos aqui para aprender através desses atributos, dessas sefirotes aqui. Então nós fazemos essa subida da árvore da vida. E quando a gente não aprende, quando a gente não aprende o suficiente, a gente volta para cá. Por quê? Porque a doutrina cabalística é uma doutrina reencarnacionista. Tá? Vai ter muitos judeus que não vão acreditar, mas os judeus que começaram com o diagrama da árvore da vida, da Etz Haim, todos eles eram reencarnacionistas. E algo que eu deixei para o final aqui. Então, como é que funciona a reencarnação na Cabala? Na Cabalá. Funciona da seguinte maneira. Na Cabala, e os teólogos vão contrariar, eles vão contrariar porque o sentido deles é o Pshat. Eu entendo, o sentido deles é o Pshat. Mas nós estamos falando aqui do sentido Sod e não do Pshat. Tá ok? Segundo a Kabbalah, nós temos 4 níveis de alma, 4 níveis de consciência. Tá? Nós temos 4 níveis de alma. Primeiro delas, e vou até botar com a caneta vermelha aqui para destacar. O primeiro delas é Nefesh. É a Nefesh. Aí alguém pode dizer bem assim, poxa, mas Nefesh, a gente sabe que Nefesh é a alma, no hebraico, tal, beleza. Não está contrariando nisso. Todas essas pesquisas que você está fazendo é a pesquisa do Pshat. Não tem problema. Nós estamos trabalhando no Sod, que é o sentido mais secreto. Tá? Então nós temos esse Nefesh. E o que é Nefesh? O Nefesh é a pessoa que vem para cá, assistir filme, quer curtir, quer jogar bola, quer fazer exercício físico, trabalha, come pipoca e não se importa nas questões fundamentais da vida. Do outro mundo, não se importa com Deus, não se importa com a sua espiritualidade. Morreu? Vai voltar para cá de novo para aprender, meu filho. Voltou para cá? Não aprendeu? Volta de novo para aprender de novo. Ah, agora você aprendeu. Então você vai para um segundo nível, que é este nível aqui. Ruach. Ruach, nós sabemos que é sopro, vento. Não tem problema. Isso daí é sentido Pshat. Nós estamos trabalhando com o sentido cabalista, o sentido Sod. Tá? Que já é um nível que a sua alma já progrediu. A sua alma já avançou. A sua alma deu uma lapidação. Agora você tem uma razão. Tá? Você está agindo de forma espiritual, você está ligando para as coisas metafísicas que existem. Ruach. Porém, o Ruach não é o suficiente para você se libertar do ciclo de reencarnação. Então, mesmo com o Ruach, você tem que aprender mais um pouquinho. Morreu? Vai voltar para cá de novo. Morreu? Vai voltar para cá de novo. Até que você aprenda, até que você chegue nesse nível.
que é o nível chamado Neshama. Quando você atinge o nível, vai ter mais outros 2 níveis, tá ok? Vai ter mais outros 2 níveis. Quando você atinge o nível Neshama, a sua alma está livre dos ciclos de reencarnação. É basicamente isso que a Cabala vai ensinar mais muitas outras coisas, eu não vou entrar nas sefirotes, apenas um quadro geral da criação. Tá? Eu poderia aqui falar dos mundos, eu posso até fazer um vídeo falando dos mundos e como é que foi a criação do homem. Eu botei aqui a criação do universo. Posso estar falando como é que foi a criação do homem. Adão Kadmon, Adão Nishon. Posso estar falando isso no sentido cabalista. Tá? Os cabalistas, o homem tem na verdade 5 níveis. Nefesh, Ruach, Neshama, Shaya e Yeshidá. Mas eu só quis falar para você aqui o Nefesh, Ruach e Neshama. Quando o homem atinge Neshama, ele não volta mais para cá, porque tem outros objetivos para serem concluídos, tá certo? Então é basicamente isso daqui, que é um estudo a respeito da criação da Cabala, seguindo a linha, que é o que eu gosto muito, do Rabino Isaac Luria. E vejam só o nome do livro, O Portal das Reencarnações. Procura aí quem é Rabino Isaac Luria. Outra coisa para me finalizar, pode ser não tão agradável assim, eu não acho nem um pouco agradável, essa balela de reencarnação eu não acho nem um pouco agradável. O homem vem, sofre, e só para ele aprender ele tem que sofrer e vai viver aqui mais 300 vidas sofrendo para aprender 1 grau, aí sofre mais 500 vidas para aprender mais 1 grau e depois sofre mais 1000 vidas para aprender mais 1 grau. Eu não acho isso nem um pouco interessante. Olha a humanidade como é que está aí, sofrendo de uma vida já sofre, imagina 200, 300 vidas. Tá? Mas uma coisa interessante que nesse livro, que é o discípulo do Rabino Isaac Luria, chamado Chaim Vital, ele diz o seguinte na introdução do livro: mesmo que a ideia da reencarnação não seja uma ideia que te agrade tanto, é impossível fazer algo com uma pessoa que tem uma vontade acima da sua, ou seja, uma pessoa mais forte que a sua. Se uma pessoa maior e mais poderosa decretou a reencarnação, você querendo ou não, você vai ter que engolir isso. É basicamente isso. A Cabala é um estudo que você vai estudando, parece que não vai ter fim. E é basicamente isso que eu queria explicar aí pra galera que fala que é cabalista, tá certo? Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.